Bem-vindos. O tema deste programa de treinamento da White Westinghouse é refrigeração. Vamos ver seus princípios básicos, seus fundamentos. Então, o que é exatamente refrigeração? Como o homem a obtém? Para isso, vamos começar procurando entender o que é o frio. Vejamos, nos dias de inverno, todos nós sentimos frio. E para evitar esta sensação é que nos agasalhamos, pois o calor movimenta-se sempre de um lugar com temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Na verdade, pode parecer brincadeira, mas nenhuma roupa esquenta ninguém. O que um agasalho faz é não deixar que a gente perca o calor. Sempre que dois corpos têm temperaturas diferentes, através da troca de calor, estas temperaturas tendem a se igualar. Querem ver outro exemplo? Esta xícara está fria. Quando colocamos café quente em seu interior, ela logo se aquece. Mas se o tempo passa, a xícara e o café ficarão à temperatura ambiente. Ambos ficarão frios. Portanto, refrigerar significa remover calor de um corpo. Lembre-se, o calor não desaparece. Ele movimenta-se de um lugar de temperatura mais alta para outro de temperatura mais baixa. Bem, agora que já sabemos que refrigerar não é outra coisa senão retirar calor de um corpo, vamos conhecer o funcionamento dos refrigeradores e condicionadores de ar White Westinghouse. Certamente todos vocês já ouviram falar nos gases refrigerantes, que são fabricados sob muitos nomes conhecidos. O R22 é utilizado como agente refrigerante nos condicionadores de ar. Uma curiosidade, o nome científico do R22 é monocloro de fluorometano. Já o R12 é utilizado nos refrigeradores. Seu nome científico é dicloro de fluorometano. Vamos ver como funciona o gás refrigerante. Podemos observar que dentro deste isqueiro existe um gás, que devido à pressão encontra-se liquefeito. Se você balançar um botijão de gás de cozinha, vai perceber que em seu interior também existe gás liquefeito. Este desenho representa um cilindro de gás refrigerante em corte. Na parte superior fica o gás em forma de vapor e na parte inferior fica o gás liquefeito. O gás refrigerante só está liquefeito devido à pressão no interior do cilindro. Se colocarmos um pouco de R12 líquido em um recipiente aberto, ele absorverá calor do meio ambiente, evaporando-se rapidamente. Em um recipiente hermeticamente fechado, como no interior destes cilindros, o R12 e o R22 aí contidos irão formar uma determinada pressão, que depende da temperatura ambiente e do tipo de gás. Por exemplo, na temperatura ambiente de 25 graus centígrados, o R12 tem a pressão de 79 libras por polegada quadrada e o R22 de 138 libras por polegada quadrada. Se estes dois cilindros forem colocados no interior de um refrigerador, onde a temperatura é mais baixa, observaremos que a pressão diminuirá. Por exemplo, na temperatura de 5 graus centígrados, o R12 tem pressão de 38 libras por polegada quadrada e o R22 tem pressão de 71 libras por polegada quadrada. Esta tabela mostra a relação existente entre a pressão e a temperatura dos gases refrigerantes. Observe que em 25 graus centígrados temos 79 libras por polegada quadrada para o R12 e 138 libras por polegada quadrada para o R22. Em 5 graus centígrados temos 38 libras por polegada quadrada para o R12 e 71 libras por polegada quadrada para o R22. Exatamente como ocorreu em nossos exemplos. Se mudarmos a temperatura do gás refrigerante, causaremos uma mudança na sua pressão. Agora, se mudarmos a pressão do gás refrigerante, alteraremos a sua temperatura. Vejam, se abrirmos a válvula do cilindro, permitindo que o gás refrigerante escape, vamos reduzir sua pressão. Em pouco tempo, o cilindro começa a esfriar e fica suando. Este é o princípio aplicado nos evaporadores dos refrigeradores. O evaporador nada mais é do que um tubo contínuo disposto em forma de serpentina. No evaporador, como o próprio nome indica, ocorre a evaporação do gás refrigerante. Os evaporadores dos refrigeradores White Westinghouse são do tipo Roll Bond. Tratam-se de duas chapas de alumínio sobrepostas e soldadas de maneira que entre elas fique uma passagem interna fazendo o papel da tubulação. Este tipo de evaporador
devido às suas características de construção, apresenta excelente desempenho na troca de calor. Os evaporadores dos refrigeradores frost-free são do tipo aletado, especialmente construídos para trabalharem em conjunto com um motoventilador, que força a passagem de ar através destas aletas. Os evaporadores dos condicionadores de ar também são do tipo aletado, pois funcionam com a convecção forçada de ar. Para que possamos entender o que ocorre no interior do evaporador e por que ele fica frio, vamos utilizar este desenho em corte. Neste evaporador, vamos colocar um registro e um manômetro. Imaginemos que a temperatura ambiente seja de 25 graus centígrados. Inicialmente, o evaporador está vazio e nada acontece. Se enchermos este evaporador com algum gás refrigerante, por exemplo, o R12, a temperatura de 25 graus centígrados, este gás ficará no interior do evaporador com a pressão de 79 libras por polegada quadrada, exatamente como ocorre no cilindro. Até este momento, nada ocorre, ou seja, a temperatura ambiente continua sendo 25 graus centígrados. Se abrirmos apenas um pouco o registro que foi colocado em nosso evaporador, provocaremos o abaixamento da pressão. Vamos supor que caia de 79 para 38 libras por polegada quadrada. O ponto de ebulição do R12 nesta pressão é de 5 graus centígrados. Consequentemente, ele ferverá, absorvendo qualquer calor maior que estes 5 graus centígrados. Observe que esta temperatura ainda não é suficientemente fria para ser utilizada no interior de um refrigerador. Se agora abrirmos totalmente o registro que foi colocado em nosso evaporador, reduziremos a pressão para aproximadamente 3 libras por polegada quadrada. Ora, o ponto de ebulição do R12 nesta pressão é de 25 graus negativos. Nestas condições, o R12 irá ferver, absorvendo o calor do meio ambiente, reduzindo assim a temperatura no interior do evaporador. Desta maneira, o R12 evapora-se rapidamente e nós o perdemos. Se quisermos que o evaporador continue frio, deveremos colocar mais R12 líquido em seu interior. Se apanharmos o R12 evaporado e aumentarmos a sua pressão, este irá condensar-se voltando ao estado líquido, podendo ser reintroduzido no evaporador. Vejamos como isto é feito. Vamos substituir o registro manual por um compressor. Todo compressor succiona o gás por um lado e o descarrega por outro. Em nosso caso, a sucção será ligada na saída do evaporador. Antes de prosseguirmos com o nosso refrigerador, vamos estudar com mais detalhe o compressor. O compressor utilizado nos refrigeradores White Westinghouse é do tipo hermético, que é composto basicamente de duas partes: bomba de sucção e motor elétrico, alojados no interior de uma carcaça hermeticamente fechada. Como já dissemos anteriormente, o compressor aspira o gás por um lado e descarrega por outro. Aqui podemos visualizar melhor os componentes internos do compressor hermético. O motor está na parte inferior, o eixo do rotor vai até a bomba que fica na parte de cima. Todo o conjunto fica suspenso através de molas, reduzindo assim os ruídos e vibrações, tornando o compressor hermético mais silencioso. Vejam, nenhuma vibração é transmitida à carcaça. É por isso que ouvimos este barulho característico quando sacudimos um compressor. O acionamento do pistão do compressor é feito pelo sistema de biela. A biela transforma o movimento de rotação do eixo em movimento alternativo, transferindo para o pistão do compressor. Na extremidade inferior do eixo, existe um sistema de bombeamento de óleo, conhecido como pescador, que é responsável pela lubrificação das partes em atrito no conjunto. Nesta peça conhecida como placa de válvula, estão fixadas as lâminas que formam as válvulas de descarga e a válvula de sucção. A função destas válvulas é promover a aspiração do gás pelo tubo de sucção, comprimindo-o através do tubo de descarga. O movimento do pistão inicia-se pelo ponto morto superior. Neste ponto, as válvulas de sucção e de descarga estão fechadas. Quando o pistão estiver baixando, a válvula de sucção ficará aberta e a válvula de descarga permanecerá fechada. Terminada a descida do pistão, o mesmo para a fim de iniciar a subida. Neste ponto, ambas as válvulas estarão fechadas.
Quando o pistão estiver subindo, a válvula de sucção permanecerá fechada e a válvula de descarga ficará aberta. Voltemos agora ao ciclo básico de refrigeração. Havíamos parado exatamente quando o registro manual da saída do evaporador foi substituído pelo compressor. Desta maneira, quando o compressor funcionar, irá abaixar rapidamente a pressão do R12 contido no interior do evaporador, removendo os vapores gasosos à medida em que o líquido ferve e muda de estado. Agora o compressor deverá descarregar os vapores comprimindo diretamente em outra tubulação chamada condensador. Os condensadores dos refrigeradores são do tipo estático. Trata-se de um tubo em forma de serpentina, onde na sua superfície externa são soldados vários pedaços de arame que atuam como dissipadores de calor. O condensador do side-by-side é resfriado por um ventilador que promove a convecção forçada de ar. Os condensadores dos condicionadores de ar são do tipo aletado, especialmente construídos para a convecção forçada de ar. Voltamos novamente ao nosso diagrama. O compressor aspira os vapores no evaporador e os comprime dentro da tubulação do condensador, elevando assim a pressão do R12. Para melhor entendermos, foi colocado um manômetro no condensador. No condensador, a pressão do gás refrigerante aumenta devido à ação do compressor. Suponhamos que a pressão no interior do condensador seja de 142 libras por polegada quadrada. Todo o calor absorvido na evaporação do líquido será concentrado, aumentando assim a temperatura do condensador. Observando a nossa tabela, verificaremos que a pressão de 142 libras por polegada quadrada, o ponto de ebulição do R12 é de 45 graus centígrados. Como a temperatura ambiente é inferior, o R12 no interior do condensador irá condensar. O calor do condensador flui para o lado mais frio, transferindo-se assim para o ar em torno do mesmo. Desta forma, o R12 volta ao estado líquido. No condensador, como o nome já diz, ocorre a condensação do R12. O R12 ficará totalmente líquido na terceira ou quarta volta do condensador. Desta forma, ele estará pronto para ser novamente utilizado. Mas como vamos fazer para enviar o R12 líquido de volta ao evaporador? Vamos unir o final do condensador ao início do evaporador por um pedaço de tubo. Ora, como a pressão do R12 no condensador é muito maior que a pressão no evaporador, teremos que usar um tubo especial para que as pressões continuem se mantendo. Este tubo, de características especiais, é chamado de tubo capilar. Ele atua como uma válvula reguladora de pressão. O seu longo comprimento e diâmetro reduzido oferece certa resistência à passagem do líquido, mantendo assim as pressões de operação. O tubo capilar tem um diâmetro interno muito fino. Observe quando comparamos com esta agulha. Os capilares dos freezers são mais longos e possuem diâmetro externo menor que os dos refrigeradores, pois trabalham com pressão e temperatura mais baixa no evaporador. Os capilares dos condicionadores de ar têm diâmetro interno maior e são mais curtos, pois trabalham com pressão e temperatura mais elevada no evaporador. Devido à sua dimensão, o tubo capilar deve ser protegido contra pequenas partículas metálicas que porventura possam se encontrar no interior do conjunto selado e que poderiam causar o entupimento do capilar. Para evitar que isso aconteça, é instalado um filtro de impurezas